Hoje é dia 29 de agosto do ano 2019. É uma quinta-feira. Passamos um pouco de 18 horas. É hora que celebramos saúde através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós dirigimos o destino de nossa clínica de dor. Dor do sistema músculo-esquelético. Dor dos transtornos músculo-esqueléticos. Repetindo, porque algumas vezes já dissemos, que perto de 80% de todas as dores desse planeta Terra decorrem de transtornos músculo-esqueléticos. E tem mais. A manifestação de tais dores tem uma incrível geografia, uma incrível localização. Dor de cabeça, dor no pescoço, torcicolos, dor nos ombros ou nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor, cansaço, peso, queimação nas pernas, dormência, formigamentos, cãibras, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, em qualquer lugar da geografia humana, a dor dos transtornos músculo-esqueléticos pode acontecer. E uma das características mais importantes, né, é que o único aspecto constante no quadro clínico dos transtornos músculo-esqueléticos é a sua inconstância. Ou seja, é a grande variabilidade de sinais e sintomas. Os pacientes dizem, minha dor muda de lugar. De repente doía a perna esquerda, agora dói a direita. Entende? Às vezes dói metade da cabeça. É a tal da hemicrânia. Entende? Agora minha dor está no ombro direito, mas já esteve no esquerdo. Então vejam vocês. Um quadro clínico, por exemplo, de uma pneumonia, um quadro clínico de uma hepatite, são quadros clínicos bem definidos. Né? Entendeu? São repetidos. Né? Então, até um computador pode fazer um diagnóstico. Né? Mas, quando se trata dos transtornos músculo-esqueléticos, a coisa não é tão simples, entende? Porque manifestações várias podem acontecer a partir de transtornos músculo-esqueléticos. O acento principal sempre é dor e incapacidade física progressiva. Entenderam? E a grande maioria desses doentes crônicos, vejam vocês, eles têm um esqueleto, um sistema músculo-esquelético em más condições. E, em geral, com uma mente, uma cabeça perfeita. Então, vejam vocês, o comando nervoso é perfeito. O comando mental é perfeito. Mas o corpo não obedece, entende? O corpo não obedece. Então, por mais que eles queiram atravessar uma rua correndo, por mais que eles queiram subir correndo uma escada, por mais que eles queiram desenvolver um esporte, participar de uma competição, de uma maratona, por mais que eles queiram, eles não conseguem. O corpo não obedece, entenderam? E muitos dos doentes, eu me canso fácil. Estou sempre cansado. Entenderam? Eu dou sempre um exemplo muito simples. Eu digo a eles, você está andando com o freio de mão puxado. Ou seja, algumas vezes deve ter acontecido com você. Entendeu? Você liga o carro, dá a partida e o freio de mão está puxado. E o carro vai. Mas gasta muito mais combustível. O desgaste é maior das pastilhas, dos rolamentos, enfim. Gasta mais combustível, entenderam?
Então, são pessoas que realmente perdem energia, perdem vitalidade, perdem qualidade de vida. Entenderam? E, então, além da dor e da incapacidade física, daí decorrem os fatores complicadores, que são imobilismo. Claro, se eu me movimento dói mais, vou ficar imóvel para não ter dor. Entenderam? Ou então, se intoxicam de analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, cápsulas, comprimidos, injeções, e às vezes até cirurgias. Entenderam? E a dor está aí, a dor está presente. Entende? Então, o quadro clínico do transtorno musculoesquelético é multicolorido, ele tem 1000 faces. Entende? Dor de cabeça, enxaqueca, dor nos ombros, dor nos braços, cansaço, dormências, cãibras, glaucoma, zumbidos no ouvido, entende? Labirintite, labirintose, labirintopatias, entende? Dor no peito, pontadas, que assustam o doente. Ele já pensa no problema cardíaco, falta de ar, entende? Tonturas, enjoos, perda de equilíbrio, perda de força, perda de disposição, perda de empenho para suas tarefas diárias. Entende? E os fatores complicadores decorrem com o imobilismo, insuficiências musculares. Entenderam? E muitos caminham para um grau maior ou menor de depressão. Porque eram muito independentes, né? Era um faz tudo, e agora é um faz quase nada. Entenderam? Isso dá algum grau de depressão. E vejam vocês, qualquer doença que tenha um componente de depressão é muito mais difícil de se poder reverter esse quadro clínico, de doença em melhora, ou de doença até em cura do processo. Entenderam? A depressão é um grande inimigo do ser humano. E parece que está na moda, depressão. Todo mundo fala dela. Entenderam? Ah, tem depressão. Ah, está com depressão. Entende? E a depressão, ela pode acometer homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos maduros, gerontes, pessoas com idade avançada, enfim, a qualquer momento, em todos os níveis sociais, entenderam? Em todos os níveis socioeconômicos, entenderam? Então, está na moda. Uma grande receita da indústria farmacêutica é vender antidepressivos. Entenderam? O que está acontecendo? Tanta tecnologia, tanto progresso, tanta evolução, e a depressão tomando conta de grande parte da população, como se fosse uma verdadeira epidemia. Entenderam? Enfim, vejam vocês, eu não valorizo muito o impossível. Né? Eu acho que, com grande empenho, com grande determinação, com grande vontade, querer ainda é poder. Entenderam? Querer é poder. Entende? Se realmente você quer, você tem poder. Agora, se você não quer, você não tem poder. Não é? Então, esses tais doentes crônicos com transtornos musculoesqueléticos, que estão numa rota de piora do quadro clínico, entende? Em geral, estão numa rota de piora do quadro clínico. Não é? Perdem, primeiro, o equilíbrio, porque os transtornos musculoesqueléticos mexem com o labirinto, que é o nosso órgão de equilíbrio. Não é?
Então, pode ter vertigens. E o labirinto é perfeito. Tais pacientes vão nos otorrinolaringologistas, que são os especialistas que lidam com o ouvido externo, médio, interno, onde tem o labirinto, que é o nosso órgão de equilíbrio. Eles dizem, não, você não tem nada, teu labirinto é perfeito. É perfeito, mas ele toda hora perde o equilíbrio. Por que isso acontece? Acontece pelo seguinte, vejam vocês. O nosso labirinto, ele é um sistema minúsculo, mas muito sensível. Muito sensível. Né? Eu vou abrir um entre parênteses nessa minha palestra. Vejam vocês. Aí vocês vão dizer, mas você é um ortopedista, um cirurgião de coluna, e vem falar de labirinto? Pois é. Pois é, isso mesmo. Por quê? Porque os meus doentes apresentam isso para mim todos os dias. Entende? Eu tenho muita vertigem. Eu perco o equilíbrio fácil. E já tomei vários medicamentos. Já fui no otorrino, fiz vários testes. E não dá nada, está tudo bem. Mas o fato é que eu tenho tonturas, desequilíbrio. Entendeu? Por que isso acontece? Vejam vocês. Eu, às vezes, digo aos meus doentes, vocês vêm ao médico, mas o teu problema é de engenharia. Entende? Que engenharia é essa? É a bioengenharia do nosso esqueleto. Entende? Assim como você leva o teu carro para fazer alinhamento, balanceamento do seu veículo, do seu carro, para que ele tenha um desempenho melhor de rodagem, entende? Para que gaste menos combustível, para que não tenha tanto desgaste anormal de pneus, enfim. Assim como o engenheiro tem que construir um prédio com o prumo perfeito, bem na vertical, com boa distribuição de carga, de peso, de equilíbrio, o corpo humano idem. É a mesma coisa. Entenderam? Nós precisamos ter um equilíbrio perfeito. Já nossas crenças nos levam a um grave erro, né? Do qual nós somos sempre alvo desse erro, que já é familiar e é cultural e vem de longe, vejam vocês. Nós somos destros ou canhotos, não é? Eu pergunto sempre ao meu paciente, você escreve com a direita ou escreve com a esquerda? Talvez eu seja o único médico que pergunta ao meu paciente se ele escreve com a direita ou escreve com a mão esquerda. Por quê? Porque só o fato de você ser destro ou canhoto, você está produzindo algum grau de deformidade no seu esqueleto. Entenderam? E essa é a palavra-chave dos males que afligem o nosso esqueleto. A palavra-chave se chama deformidade. Entenderam? E vejam mais. É tão variado, tão variável o quadro clínico dos transtornos musculoesqueléticos, que às vezes pequenos desvios do eixo da coluna dão graves estragos na nossa vida. E às vezes desvios absurdos, né? Nós vemos pessoas na rua, às vezes, andando toda tortas, desequilibradas, entende? E não tem dor nenhuma. E às vezes até tem uma boa capacidade física, embora uma aparência que não é agradável, não é? Uma aparência desnível dos ombros, né? Desnível da bacia, entende? Encurtamento de uma perna em relação à outra, entendeu? Nas moças, um desnível nos seios, entende? Ou então um desnível na linha da cintura, entende? Então, essas deformidades são os grandes vilões que afligem nosso esqueleto. E essas deformidades podem começar a nos dar como manifestação apenas e tão somente uma pequena vertigem, um pequeno desequilíbrio, uma labirintose, uma labirintopatia.
Entenderam? Entenderam? Então, por que isso? Porque se você, teoricamente, é feito de duas metades, né, eu digo o seguinte, vamos imaginar que você pese 60 quilos, meia dúzia zero, 60 quilos. E eu puser você em duas balanças, um pé numa balança aqui, o teu pé direito numa balança, e o outro pé esquerdo noutra balança semelhante àquela. Não vai dar 30 e 30 quilos de cada lado. Pode dar 25 e 35. Ou seja, você está perdendo o teu fio de prumo. Entende? Isso causa uma série de problemas para o lado do esqueleto. E, por consequência, entenderam? Pode causar vários tipos de manifestações clínicas. Por isso que o quadro clínico dos transtornos músculo-esqueléticos é muito rico. Ele engana o próprio médico. Entenderam? Se eu chego no meu médico e diz, eu estou com uma dor no peito terrível. Todo plantonista de pronto-socorro de cardiologia sabe muito bem que muita dor no peito pode ser problema de coluna. Entendeu? É claro que o coração tem prioridade. Então, embora ele desconfie desse quadro clínico de coluna, ele vai fazer um exame clínico bem feito, vai fazer um eletrocardiograma, uma prova de esforço, alguma coisa, para testar o coração e dizer para você, olha, no teu coração não tem nada, teu problema é de coluna. Né? Outras vezes, nós temos uma dor nas costas, que pode ser uma doença do pâncreas, não tem nada a ver com a coluna. Ou então uma doença dos rins. Não é? Entende? Então, vejam vocês, o médico é um verdadeiro detetive. Ele tem que investigar tudo para chegar à conclusão. E qual é a conclusão? É o diagnóstico. É o diagnóstico. Entenderam? É o diagnóstico de certeza. É o diagnóstico de etiologia, ou seja, da causa do problema. Se não se remove a causa de um problema, não se resolve o problema. Entenderam? Isso serve em qualquer situação da vida. Você resolve a causa do problema, o problema está resolvido. Ah, não deu para resolver a causa. Não, o problema vai se estender, vai longe. E assim é na medicina, assim na nossa biologia. Entenderam? A grande maioria dos problemas de coluna vertebral, principalmente, são decorrentes de mau uso que fazemos do nosso esqueleto, né? Carregando pesos exagerados, com obesidade, uma desproporção peso-altura, né? Um sobrepeso, ou então carregando mesmo objetos pesados. E às vezes é por contingência profissional, ou às vezes por contingência do esporte. Hoje em dia, nós temos incríveis esportes radicais. Né? Eu atendo pacientes que são exímios corredores de moto, né? E fazem motocross, aquelas piruetas, aqueles saltos com moto incríveis, né? Que enchem os nossos olhos de emoção, mas que são fatores altamente lesivos para o nosso esqueleto, entenderam? E todos os fatores lesivos para o nosso esqueleto têm um efeito cumulativo. O que quer dizer? As coisas vão se somando. E eu uso uma expressão também sempre corrente. Eu digo assim, as coisas vão se somando e um dia a casa cai. Entenderam? Um dia a casa cai. Entende? Então vejam vocês. Outro aspecto que eu vejo é assim. Se o indivíduo, né, ele tem uma postura bonita, tem um esqueleto em equilíbrio, entende? Ele tem outro astral, ele tem outra presença, né? O nosso esqueleto, ele tem uma linguagem própria, pessoal, sem pronunciar uma palavra. Entenderam? Entenderam? Você olha uma pessoa às vezes, você sabe se ela está bem, se ela está em alegria, se ela está
tranquila, se ela está descontraída. Ou então, se você olha uma pessoa, se ela está com medo, se ela está com raiva, se ela está com desamor, né? Com conflitos. Entenderam? Entenderam? Então, não só o nosso esqueleto dá essa linguagem, como as nossas emoções externas podem maltratar o nosso esqueleto, ou então beneficiá-lo, não é? As coisas boas da vida fazem bem ao nosso corpo todo, inclusive ao nosso esqueleto. Eu falo esqueleto, dá a impressão que estou falando dos ossos. Não. Ossos, músculos, vasos, nervos, tendões e articulações. Esses são os componentes do nosso sistema músculo-esquelético. Se um deles está doente, ou mais que um, nós temos um transtorno músculo-esquelético. Entenderam? Então, o médico sempre tem que estar presente se o assunto é doença ou se o assunto é doente. Não é? Entenderam? O médico tem que estar presente. Entende? Existe um médico, 4 especialidades generalistas. Né? Clínica médica, geral. Clínica cirúrgica, geral. Pediatria e geriatria. Entendeu? Essas 4 especialidades são generalistas, gerais. Esses médicos têm a competência, às vezes, de resolver problemas de doença. Mas, se não é competência deles, eles encaminham para os especialistas. Entende? Então, daí vem o especialista de sistema digestivo, o gastroenterologista, né? O otorrinolaringologista, o oftalmologista, o ortopedista, o neurologista. Entende? E quando o transtorno é mental, vale acudir com o psiquiatra, o psicólogo e mesmo o neurocientista. Entenderam? Então, para cada problema, existe um cientista. Por quê? Porque nós médicos somos formados à luz da ciência. Entende? A medicina é uma ciência médica. Entenderam? Agora, embora os cientistas, né, em tudo na vida, gente, nós não podemos ir ao fanatismo. A ciência é maravilhosa? Ponto, é claro que é. Mas eu não posso ser fanático, dizer, não, a ciência é a dona de toda a verdade. Não é não. Não é não. A religião tem seu valor, é incrível. Eu mesmo admiro, aprendi muito com a religião, com várias religiões das quais frequentei, entende? Mas ela é dona de toda a verdade? Não é não. Não é não. Entenderam? Então, veja vocês, existem várias linguagens, a científica, a religiosa, a filosófica, a intuitiva, a linguagem da mente evoluída, da intuição, a linguagem espiritual, são linguagens diferentes, entende? São linguagens diferentes. Na medida que você fala em pensamento, é uma linguagem. Depois você fala em mente, é outra linguagem. Quando você fala em consciência, é outra linguagem. Quando você fala em alma, é outra linguagem. E quando você fala em espírito, então, é uma linguagem incrivelmente tão diferente que é de muito difícil compreensão. Entende? Muito difícil compreensão. Por isso, poucos seres pisaram nesse planeta. Tiveram a felicidade, a aventura, o privilégio de entender vários tipos de linguagem. Entenderam? Leonardo da Vinci era um gênio. Ele entendia vários níveis de linguagem. Júlio Verne, Jesus Cristo, Buda. Entende? Então, é assim. A linguagem científica em nossa cultura é prevalente. Entende? O médico é formado à luz da ciência. Entende? Então, ele tem que estar presente. Ele é um verdadeiro detetive que vai vasculhar, vai buscar pistas para descobrir quem é o vilão. Entende? Isso é o diagnóstico do mal. Mas o diagnóstico, como eu disse, não o diagnóstico dos sintomas.
Não, nada disso. O diagnóstico da causa do sintoma. Entende? Porque aí sim, se você remove a causa ou causas, o problema está resolvido. Está resolvido. A dor não é doença. Entenderam? A dor é consequência, é um efeito. E tem o lado bom. Entende? Ela dá boas pistas para o médico descobrir diagnósticos, às vezes, muito difíceis. Entenderam? Bom, mas a jornada de hoje, olha, já terminou. Entende? Se quiserem ver minhas jornadas anteriores, minhas palestras anteriores, podem acessar o YouTube. Acessem lá, Rui com Y, Mercúrio, lá estão minhas palestras. Entende? Nós temos uma clínica médica de dor, de transtorno músculo-esquelético, na Avenida Pacaembu, em São Paulo, no bairro do Pacaembu. O telefone de minha clínica é o 11 3661 4243. Entendeu? Mas, como a jornada de hoje terminou, quero desejar a vocês uma boa noite, que sejam muito felizes. Mas para que isto aconteça, vocês precisam ter muita saúde. Até a próxima jornada, na próxima quinta-feira, um pouquinho depois das 18 horas. Muito obrigado. Até lá.